Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Agora, isso você tá falando de calendário do futebol brasileiro, né? Como é que você faz, por exemplo, pra te ver nesse momento da temporada, chega agosto, setembro, quantidade enorme de lesões que acontecem, assim. Como é que funciona o Cruzeiro nesse sentido de prevenção? Você é um cara que adota poupar, gerar o elenco ou não? Como é que você lida em relação a esse calendário maluco, assim? A gente, quando tem sinais claros que o atleta está em risco de lesão, a gente procura poupar, diminuir a minutagem, mas muitas vezes isso é difícil de ser feito em função da importância dos jogos e tal. Se quiser realmente que não machuque ninguém, a gente tem que parar de jogar. A alternativa é parar de jogar. Né? Esse é o estado atual das coisas, porque o que acontece é que quando não tem jogo em data FIFA, isso é importante. Só que, por outro lado, a quantidade de jogos não diminuiu. Então, se você tira da data FIFA, você está concentrando ainda mais os momentos que tem jogo. Então, ainda teve a questão do Rio Grande do Sul, que teve algumas rodadas que foram adiadas, né? A gente teve um bloco de 10 jogos em 28 dias. E agora a gente teve um bloco de 8 jogos em 28 dias. Eu sempre falo assim, ainda mais quando tem viagem, mas de qualquer forma, o mais um do jogo, esquece, o jogador não vai para o campo. O mais dois, ele vai e faz um parcial, assim, só a primeira parte do treino, um trabalho geral, mas muito baixo. Normalmente aqueles jogadores que atuaram, iniciaram o jogo e foram para o segundo tempo, a gente coloca eles em funções de muito baixa intensidade num trabalho geral nesse dia mais 2. Eles vão ter condição de fazer alguma coisa no dia mais 3, mas muitas vezes o dia mais 3 é jogo. E no Brasil, ou ele é jogo ou ele é a véspera de jogo. Então a gente tem, quando tem um intervalo de jogo com 4 dias, a gente tem o dia útil para aqueles que jogaram o último jogo, só o dia mais 3. Só que você também só pode fazer um terço de folha, porque no dia seguinte ele vai jogar. Né? Então, é muito complicado. É muito complicado porque o que acontece? Você superexpõe, né, um produto que é a qualidade de jogo, que está sempre longe do ideal. Sim. Então, se você tivesse uma quantidade uma frequência de exposição menor, você poderia trabalhar melhor a qualidade de jogo, tanto individual quanto coletiva. Chega no momento decisivo da competição, você tem vários protagonistas lesionados. Quer dizer, qual o sentido? Se o objetivo é valorizar a liga, o produto, o mercado interno, porque hoje o Brasil ainda é um exportador de mão de obra, mas a gente deveria estar vendendo um espetáculo. Exatamente, está longe disso. Exatamente. Né? Se tivesse que falar, você abre dentro desse conceito, dessa explicação da falta de tempo para trabalhar entre os jogos, qual seria o principal prejuízo que a gente tem com isso? É a qualidade? É a parte física? Não ter um jogador de qualidade performando? Afeta todos os pilares aí do desempenho, né? Então a gente tem o físico, tem o técnico, que é as ferramentas que o jogador possui com bola, né? Sim. O tático, a relação dele com o jogo, né? Como ele interage com a equipe, como ele interage com os adversários, com o espaço e com o tempo, as decisões que ele toma, né? E aí podemos ampliar para um tático estratégico, tá certo? E tem o mental. E cada um desses pode ser um gargalo. O jogador ou a equipe pode estar desgastada num deles ou em todos. Sim. Né? Então isso varia de jogador para jogador, de momento para momento, né? Então a gente recentemente teve, por exemplo, um jogo que é um clássico contra o Atlético Mineiro, que é um jogo de alta demanda, né, emocional, e em seguida 2 jogos com o Boca Juniors numa eliminatória. Então, do ponto de vista mental, isso gerou uma estafa maior do que em outros momentos, quando o desgaste foi mais físico, né? Então, isso varia também de acordo com a circunstância, o cenário, o contexto. Esse cenário que a gente vive aqui, que é diferente, né, até dos nossos vizinhos aqui sul-americanos, né? Contribui muito para o tipo de situação que eu vejo muito aqui, que às vezes eu vejo também na imprensa, o pessoal falando assim, você vai mudar agora de jogo aqui, tá vendo uma Premier League, agora vou mudar pro Brasileirão, pro esporte é outro, né? Aquela coisa, por exemplo, o Cruzeiro tá muito bem, o Flamengo, o Palmeiras, tem time, elenco, tá jogando bem, tá entrosado, e aí você vê
chega um determinado momento que oscila muito. Faz um jogo ou dois ou três, você vê jogadores oscilando muito. Muito por conta disso também. Sim, Dessa falta de um tempo para trabalhar melhor, para descansar, pro mental. E tem alguns aspectos que são muito importantes, mas eles são subestimados. Então, por exemplo, você vai jogar domingo contra o Flamengo, por exemplo. Mas o Flamengo jogou na quinta, fora, e viajou depois, uma viagem pós-jogo, por exemplo, de Fortaleza. E você vai jogar em casa contra eles, e na quarta você jogou em casa. Ou seja, você não vai ter a viagem, você vai ter um dia a mais. Quer dizer, faz diferença. Faz muita diferença. Não é que faz diferença. Bom, você fala isso. Muita Às diferença. vezes é piada no meio. Quando Não, o técnico fala isso. é diferente de você ter 7 dias e o adversário 6. Aí esse efeito está diluído, porque os dois conseguiram recuperar, conseguiram preparar o jogo, né, de forma satisfatória. Mas quando você passa de 4 dias para 3, a diferença é muito grande. Ainda mais se você pega a viagem. Então, por exemplo, a gente jogou quinta-feira contra o Boca em Buenos Aires. Bem frio e tarde, né? De noite. No dia seguinte treinamos lá, dormindo bem, treinamos lá, tudo certinho. Na sexta e viajamos. O Boca jogou domingo o campeonato argentino. E já não tinha pretensão. Quer dizer, pela pontuação que estava. Diferente da nossa situação no Brasileiro, que estamos galgando posição. Né? E aí o Boca poupou o time inteiro, usou só o Zenon. E os outros jogadores foram entrando ao longo do segundo tempo. Ou seja, serviu como uma carga de treino. Né? E no domingo. A gente jogou segunda à noite em Salvador. E depois a gente pegou o Boca na quinta-feira. Caraca. Né? Então a gente rodando o continente. A gente teve uma viagem pós-jogo de Buenos Aires, depois teve uma viagem pós-jogo de Salvador. O Boca jogou os 2 jogos em Buenos Aires e viajou, mas ele viajou no pré-jogo, que é uma viagem descansada. Aí a gente jogou contra o Boca, volta e joga no domingo, contra o Internacional. Sabe quando que o Boca jogou? Na segunda. Eles ajustaram a tabela para eles terem mais um dia. Né? Então, um cuidado com a equipe que está representando o país numa competição internacional. E aqui não tem. Não, e aqui a gente teve o segundo jogo contra o Internacional, que era do primeiro turno, colocado na quarta ainda. Cara. Né? Então, assim, são coisas que fazem muita diferença. Claro. Porque essa loucura o calendário, aí não tem a folga, né? Quando acontecem essas coisas, vai só sobrecarrega. E você sabe o cara que tá pra se lesionar é músculo, né? Assim, é lesão muscular que você recebe assim. É claro, assim, tipo, pô, esse cara aqui, ó, você botar. Não, são indicadores, né? Aí o pessoal vai sempre monitorando, né? Então eles vão vendo. O jogador tem uma carga de trabalho que é aguda, que é daquela semana, e tem uma crônica que é da média das últimas 3 semanas. Eu não sou especialista, mas acho que é mais ou menos isso. E aí tem um parâmetro de segurança. Que é um número que você recebe? É um número. Ela tem que estar entre 0,8 e 1,2. Ou seja, 20% abaixo ou acima está dentro de uma margem de segurança. Entendi. Se ficar passar disso para baixo ou para cima, é um fator de risco. Aí tem outros fatores de risco também. Mas isso é um exame... Não, isso daí é controlado por GPS. Tá. Pelo que ele produz de carga externa. O exame é o CK do sangue. Você trabalha os dados de GPS e aí essa medida ela também é feita sobre cada variável que é mensurada. Então, é a carga aguda e crônica das corridas entre 20 e 25 km por hora, ou das corridas entre 30 e 35, ou do número de aceleração, do número de desaceleração. O pessoal está sempre de olho nisso daí. É muito detalhado, né? Cara? Muito detalhado. Mas não tem um exame também que faz? Não, aí tem, por exemplo, alguns exames que são clínicos. Então, o CK. CK. Vê a quantidade de CK. Se tiver... normalmente é uma proteína que ela não está na circulação. Se ela tiver, porque tem músculo lesionado. Então, a alteração... Agora... É normal também depois de jogo, porque existem muitas microlesões que fazem parte do processo de jogo. Os caras se machucam o tempo inteiro. O músculo... Sem que aparente externamente. O grande segredo é o seguinte, você precisa agredir o tecido e dar tempo para o tecido se recuperar. O seu organismo faz com que esse tecido se recupere mais forte, com um mecanismo de proteção maior.
É que às vezes esse estímulo passa esse limiar e acontece uma lesão de fato, né? É como se fosse o guitarrista, o violonista que tem o dedo calejado. Tá toda hora tracionando o tecido. O que o seu corpo faz? Ele cria o calo para te proteger do estímulo de agressão. A mesma coisa funciona dentro do músculo. Caramba, é a mesma coisa, só que com mecanismos, né, fisiológicos, tal, diferentes. Muito legal. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.